Regra número 12. Interprete a palavra em relação à sua sentença e ao seu contexto. Nós aprendemos na regra número 11 a interpretar a palavra no sentido que ela tinha no tempo do autor. Então nós estamos aprendendo a interpretar palavras. Lembra, você está fazendo o OICA, você observando, você descobre algumas palavras importantes no texto, algumas palavras que você não sabe o que significam, ou outras que parecem ser importantes no texto. Então você observa as palavras. Mas só que você deve tomar o devido cuidado. Por quê? Se eu perguntar a você agora, por exemplo, o que é fé, talvez você citará Hebreus e dará a definição de fé. Fé é alguma coisa que você espera, que você não vê. Você citará algo do gênero, com as suas palavras ou texto de cor. Você citará isso. Mas você deve tomar o devido cuidado. Por quê? Porque você não pode interpretar a palavra fé em todos os textos das Escrituras, dando esse significado. Por quê? Em alguns locais, a palavra fé, ela passa a ter um outro significado que não é esse que você citou em Hebreus. Não é esse que você citou de cor, que você conhece, que todo mundo conhece. Então você deve tomar o devido cuidado, porque algumas palavras, elas são usadas diversas vezes pelas Escrituras, mas ela é usada de maneira diferente, com um significado totalmente diferente. E nós devemos tomar cuidado. Por exemplo, na língua portuguesa, nós temos um exemplo muito claro disso. Se eu disser a você que minha mãe costurou a minha manga, e se você pegar a palavra manga e pensar numa fruta, não faz o menor sentido. Bom, minha mãe costurando uma fruta, manga, não faz o menor sentido. Agora, se eu disser, eu comi uma manga deliciosa, você não vai pensar que eu estou comendo uma manga deliciosa. Automaticamente, você vai entender que se trata de uma fruta. Mas observe, é a mesma palavra. Manga é tanto fruta como parte de uma camisa. Então você vai entender como. Como é que você sabe quando é fruta, quando é parte de uma camisa? Você sempre sabe. Por quê? Porque você espera o contexto, você ouve, ele comeu. Bom, de comer é fruta, então é manga-fruta. Automaticamente a sua mente faz isso. A mãe dele costurou, costura pano, peraí, a mãe é a camisa, é a manga da camisa. Você faz isso numa velocidade incalculável, você consegue fazer isso. E com o texto bíblico você também deve tomar esse devido cuidado. Você não pode simplesmente dar um mesmo significado a todas as palavras iguais. Por exemplo, a fé, se você abrir em Gálatas 1:23, o texto diz o seguinte: ouvimos somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. O que significa a fé aqui? Observe, o apóstolo Paulo usou a palavra fé. E fé aqui não significa a mesma coisa de Hebreus. Não é a mesma definição que você está acostumado a dar. Fé significa o quê? A doutrina do Evangelho. O texto diz o seguinte: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé. Prega o quê? O Evangelho. O Evangelho que outra hora procurava destruir. Então você precisa interpretar a palavra com relação à sua sentença, com relação ao seu contexto. Você deve buscar o real significado dessa palavra em conexão com o seu contexto, ou em conexão com a maneira em que o autor usou. Bem, se nós observarmos Romanos, o apóstolo Paulo diz: mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. Observe que o apóstolo Paulo usa mais uma vez a palavra fé. E o que significa fé? Nós vimos que ela já significou outra hora aqui para nós, num contexto que nós vimos de Gálatas, o Evangelho. E agora, significa o quê? Romanos 14:23. Ela simplesmente significa a convicção. A fé aqui é apresentada com o significado de convicção. Você não faz, não provém de fé, não provém de convicção. Então o apóstolo Paulo usou a palavra fé, dando aqui um outro significado, que não é o mesmo de Hebreus. Então nós devemos sempre interpretar as Escrituras de acordo com a sua sentença e de acordo com o seu contexto. Agora eu quero propor um exercício para você fazer nesse exato momento. Então eu quero que depois que eu propor o exercício, você pare o vídeo, que você faça e, se possível, responda, que eu gostaria de ver a sua resposta antes de você ver a minha explicação, é claro, senão não vale.
O texto que eu quero propor a você, eu quero que você me explique o que significa esta palavra que está nesse texto. Mateus capítulo 3, versículo 11. Jesus está se aproximando de João Batista e João Batista diz o seguinte: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. A minha proposta a você, o meu exercício a você, é que você descubra o significado da palavra fogo que foi usada aqui. Então, João Batista diz que Jesus Cristo vos batizará com fogo. Ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. O que significa esse fogo? Então você tem que interpretar a palavra fogo com relação à sua sentença e ao seu contexto, porque a palavra fogo pode ter em outros capítulos, em outros versículos, um outro significado. Eu não estou perguntando a você o que a palavra fogo significa para você. Lembre-se, eu estou perguntando o que significa para o autor, o que significava para João Batista. Então você tem aí um tempo para você pesquisar no contexto. Não, por favor, não busque no Google, não busque em lugar nenhum. Simplesmente olhe para o texto, exercite a sua mente, use a sua mente nesse momento para você treinar. Então busque aí o tempo que for necessário, aperta pause aí e depois você volta. Então procure descobrir o que significa a palavra fogo aqui. O que significa nesse texto, de acordo com esse contexto, de acordo com a sentença ou a maneira que o João Batista usou esta palavra. Então daqui a pouco você volta e eu estarei explicando para você, tá ok? Bem, eu espero que você tenha feito o exercício, que você tenha se esforçado para responder a pergunta feita a respeito do que significa o batismo com fogo. E nós vamos aplicar a regra, nós vamos entender agora o que significa, na verdade, o batismo com fogo. Mas antes de eu dar a resposta, eu vou dar essa resposta no final, antes de dar essa resposta, eu quero dar um outro exemplo a você. Por quê? Porque você agora acabou de pesquisar a palavra fogo e você descobre nas escrituras que há inúmeras passagens que falam a respeito do fogo. Em algumas ocasiões a palavra fogo significa algo que é purificado pelo fogo e tem um significado um pouco diferente do que você está acostumado a ouvir. E o que você deve fazer? Você deve então pegar essa palavra fogo de um outro contexto e aplicá-la aqui em Mateus capítulo 3? Não, você não pode fazer isso. Por quê? Porque aquela palavra ela foi usada em outro contexto, em outra sentença. Então ela significa outra coisa, apesar de ser a mesma palavra. Se você observar, a palavra fermento, ela aparece em Mateus capítulo 13, versículo 33, o texto diz o seguinte: e contou-lhe ainda outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher tomou e misturou uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. Então nós temos aqui o uso da palavra fermento. Está falando que o reino dos céus é equiparado a um fermento, né? Dá crescimento, tem toda a sua ação. O uso da palavra aqui fermento é um significado, ela tem um significado, mas eu vou mostrar a você que a palavra fermento também pode ser usada de outra maneira. Se você observar no próprio Mateus capítulo 16, versículo 6, Jesus diz o seguinte: disse-lhe Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus. Opa, observe que a palavra fermento aqui não tem o mesmo significado que Jesus deu. Na outra passagem que Jesus deu, fermento significava uma outra coisa, uma coisa positiva. O reino dos céus é como um fermento. Agora a palavra fermento, ela recebe um significado negativo. Cuidado com o fermento dos fariseus. O que é fermento dos fariseus? Os ensinamentos dos fariseus. Então observe que a palavra fermento teve um significado diferente, um significado positivo em um texto e um significado negativo em outro texto. Você deve tomar o devido cuidado. Então você olhou para Mateus capítulo 3 e você descobriu que existe ali a palavra fogo. E na busca que você fez a respeito desse texto, você descobriu que existe outras passagens que falam a respeito do fogo. O que você deve fazer? Quando essas passagens que falam a respeito do fogo, você as interpreta
e essas palavras elas têm o mesmo sentido, a mesma intenção, você pode usar como um texto correlato. Lembra? Letra C? O-I-K, a letra C, então você poderá usar essas passagens como textos correlatos. Agora, quando essa passagem não corresponde ao significado que foi dado aqui, você não pode usar como texto correlato, porque o significado é outro, a intenção é outra, o contexto é outro. Então, tome esse devido cuidado. Então, você fez aí as suas observações no texto de Mateus capítulo 3, eu pedi para que você fizesse isso, o oika você observou, você interpretou, e agora vamos ver a sua interpretação. Eu quero começar lendo a partir do versículo 7. Nosso objetivo é entender a palavra batismo com fogo. Então, no contexto, ao descobrirmos a palavra fogo, nós vamos descobrindo o que ela significa no texto que nós lemos. Versículo 7 em diante, o contexto não tem jeito, você tem que ler, não dá para ser preguiçoso, não existe hermeneuta preguiçoso, hermeneuta tem que estudar, tem que ler, então você tem que ler o contexto, isso é básico, então vamos ler o contexto. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para ele, para onde ele estava batizando, disse-lhes, Jesus diz a esses fariseus e saduceus, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem arrependimento. Bom, vamos parar aqui primeiramente. Vamos entender o que está acontecendo. Já chama eles de raça de víbora e aponta para o dia da ira. Nós sabemos que o dia da ira é um dia onde as pessoas serão condenadas, inferno, condenação, está ligado com fogo. E até porque, quando chama eles de raça de víboras, dizendo assim, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima, está fazendo uma analogia com as raças de víboras, com serpentes que existiam naquela época. Então, quando o terreno era preparado para a agricultura, então ele tinha os matos, as palhas, ele tinha diversas coisas. E o que os agricultores faziam? Eles ateavam fogo. Eles ateavam fogo nessa plantação que estava ali para preparar a terra. O que acontecia? As serpentes, as víboras fugiam do fogo. Elas conseguiam escapar. Mas vocês, raças de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira divina? Vocês não vão fugir. Vocês, diferentemente dessas serpentes que conseguem fugir do fogo, vocês não fugirão. Não fugirão da ira. Então o fogo ele aparece aqui de uma maneira um pouco oculta, mas ele aparece aqui no fogo, tanto na ira quanto na fuga das serpentes. Mas o texto não para por aqui. Você vai falar assim, mas eu não vi a palavra fogo aqui, irmão. Você está inventando coisa da sua cabeça e não vi fogo aqui. Vamos continuar lendo. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Agora observe o versículo 10. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Então aparece a palavra fogo aqui. Então você está interpretando a palavra com relação à sua sentença e ao seu contexto. No contexto apareceu a palavra fogo. Opa, já é uma dica a você. E a palavra fogo significa o que aqui? O machado está posto à raiz, ou seja, a árvore que não produz fruto, aquelas árvores que não são dignas, aquelas árvores que merecem ser cortadas, e elas serão cortadas, são cortadas para quê? Para serem lançadas no fogo. Fogo, ira. Fogo, condenação. Não dá para ser mais claro que isso. Mas o texto continua, vamos lá. O texto que você está lendo, que você recebeu como exercício é esse. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém poderoso, mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. O fogo apareceu aqui, mas você não sabe o significado desse fogo aqui. Você tem que, à luz do contexto, você já viu um fogo que apareceu no texto. Na verdade, você viu dois. E esses dois fogos que apareceram no contexto era referente à ira de Deus, à condenação. Esse aqui não sei ainda o que significa, mas vamos entender o contexto mais um pouquinho. Versículo 12, versículo que vem logo em seguida. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então o que ele vai fazer?
Esse que está batizando, ele tem em suas mãos a pá e ele vai limpar. Ele vai limpar a sua eira, vai limpar o celeiro. Ele vai juntar o seu trigo, aqueles que são seus, e vai queimar a palha com um fogo que nunca se apaga. Que fogo é esse? Aqui Jesus está falando aqui. Que fogo é esse, na verdade? Que fogo é esse que João Batista está falando aqui? Fogo da ira, fogo da condenação. Portanto, o versículo 11, quando diz que ele vos batizará com o fogo, só pode significar uma coisa, que Jesus Cristo batizará aqueles que não fazem parte, aqueles que são palhas, aquelas árvores que não produzem frutos, ele batizará com fogo, ou seja, essas pessoas serão condenadas. Essa passagem não pode significar outra coisa, não pode significar um batismo diferente, um batismo, seja lá do que você queira falar. O texto não pode significar isso, porque o texto, o contexto desse texto nos mostra que a palavra fogo deve ser entendida como juízo, julgamento, condenação. Não podemos fugir disso. Então a grande verdade que nós aprendemos é que todos os seres humanos serão batizados, alguns pelo Espírito Santo, alguns serão batizados com o Espírito Santo, aqueles que são salvos, aqueles que são os trigos do Senhor, aqueles que produzem frutos, esses serão batizados com o Espírito Santo, e aqueles que não produzem frutos, aqueles que são na verdade palhas, esses serão batizados com fogo. Então nós temos dois batismos nesse texto, o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. E você, quer ser batizado com fogo? Você quer realmente ser batizado com fogo? Se eu fosse você, eu não gostaria de ser batizado com fogo. Então nós entendemos essa passagem à luz do seu contexto, à luz da sua sentença. Eu não estou inventando nada aqui, eu simplesmente estou mostrando a você que você não pode interpretar o versículo isoladamente. Você não pode pegar a palavra batismo com fogo e atribuir o significado que você quer, o significado que vem à sua cabeça, o significado que seu pastor deu. Você não pode fazer isso. Você tem que dar o significado de acordo com a sentença, de acordo com o contexto. O contexto mostra: fogo significa condenação e juízo nesse contexto aqui. E fogo no versículo 11 significa a mesma coisa. Não pode significar outra coisa. Não, um versículo Jesus falou que é condenação. Aí nesse não é condenação. No próximo não faz o menor sentido. Você está equivocado. Você não está respeitando essa regra de hermenêutica. Então o que é batismo com fogo? É o batismo para condenação. Se eu fosse você, eu não gostaria de receber esse batismo.